E no vídeo de hoje eu vou explicar por que o filme Pânico foi tão importante para ressurgir o gênero de slasher nos anos 90. E eu vou falar por que Pânico foi tão importante, o que ele fez para recolocar o gênero de slasher de volta nas telonas com tanto nome, que as pessoas procurarem tanto filme nos anos 90. Mas pra gente entender essa história, a gente tem que voltar lá pros anos 70 para poder explicar o que é o gênero slasher, como ele começou e até chegar nos anos 90 para poder mostrar o que aconteceu com esse gênero, porque o Pânico precisou ressurgir ele. Bom, na verdade, se você parar para analisar friamente, o gênero slasher ele surgiu bem antes dos anos 70. O gênero slasher, para quem não sabe, ele é um subgênero do terror/horror. E aqui dentro do gênero slasher, ele conta a história de serial killers que matam suas vítimas, caçam elas e matam suas vítimas. Se você analisar, existem filmes de terror que contam a história de serial killer dessa forma desde sempre. Mas a fórmula do slasher, a fórmula que deixou clássica, a fórmula que fez com que o slasher seja o que ele é, através dos personagens, através da forma de se contar uma história, foi só nos anos 70. E aí até tem uma discussão, porque quem popularizou, quem criou as regras do slasher foi o filme Halloween de 1978. Mas algumas pessoas até discutem que o filme O Massacre da Serra Elétrica veio antes e ele é de 74. O grande lance é: o Massacre da Serra Elétrica, alguns não consideram slasher, outros consideram slasher, mas o grande lance que faz com que Halloween, realmente por todos, seja considerado o primeiro filme de slasher, o pontapé inicial foi através dele, foi porque ele criou as regras desse universo. Sabe naquela cena clássica do Pânico, onde o Randy conta para as pessoas as 3 regras do slasher? Que ele fala que as regras são: você não pode fazer sexo, você não pode usar drogas e beber, e você também não pode falar daqui a pouco eu volto, porque você nunca vai voltar. Essas 3 regras foram popularizadas e criado todo esse conceito através do filme Halloween. Além disso, se você parar para analisar vários outros conceitos do slasher, muitos deles surgiram através do filme Halloween. Por exemplo, o maluco mascarado que pouco fala, da forma que ele foi criado, o Halloween criou. Porque o Massacre da Serra Elétrica já tinha, mas o Leatherface, que é o cara do Massacre da Serra Elétrica, ele não é silencioso, ele tem características físicas através dele. O Halloween é um cara silencioso, que chega em silêncio, assim como foi muitos caras depois do Halloween. Além de ter essas 3 regras e ter isso, tem o fator também de ter a característica da Final Girl. Pra quem não sabe, a Final Girl é um elemento fundamental dentro dos filmes de slasher. É aquela mulher que ela é a protagonista do filme, ela é normalmente a que nunca fez sexo, a que é a mais certinha, a que não faz nada de errado. E isso surgiu através do Halloween. Tanto que quem é considerada a rainha dos gritos, a rainha do slasher, é a Jamie Lee Curtis, que é a protagonista do primeiro Halloween e que voltou depois em alguns filmes. Então, todas as características do slasher foram colocados em cima do Halloween. O Halloween meio que popularizou todos esses elementos que depois filmes clássicos do gênero foram utilizando através dele. E ele lançou em 78. Depois dele, até o Halloween, até o Massacre da Serra Elétrica voltou com outros filmes com características parecidas do Halloween. E ele também deu muito dinheiro, vale sempre destacar. Depois disso veio um outro filme que popularizou mais ainda o gênero, que foi o Sexta-feira 13, que deu uma bilheteria gigantesca, inimaginável para quem fez o filme e por quanto ele custou. E depois veio outros filmes de slasher. Por exemplo, veio o Chucky, que é considerado um filme de slasher, veio o Hellraiser, veio também o A Hora do Pesadelo, feito pelo Wes Craven, um nome muito importante dentro dessa história, e você tem outros filmes que foram surgindo ao longo dos anos 70 e 80. Só que esse é o grande lance. As pessoas perceberam uma mina, os estúdios perceberam uma mina de ouro através desse tipo de filme. Filme de terror é um filme barato, com um orçamento muito baixo, tanto que, apesar de ter um nome ou outro famoso nos filmes como A Hora do Pesadelo e o primeiro Sexta-feira 13, eles receberam muito pouco, quase nada para poder fazer esse filme. Eles fizeram tudo no improviso, muitas cenas eles fizeram do jeito que dava. Então, esse preço muito baixo e esse retorno muito grande fez com que os estúdios investissem em qualquer filme de slasher. Tem muitos filmes que a gente nem sabe que existe, de tantos que existem nos anos 70 e 80,
E isso, obviamente, tem um lado bom pro estúdio, que ele acaba gerando muito lucro, mas quando você tem muita coisa e muita coisa ruim saindo sobre um gênero específico, algo assim, acaba criando um grande problema para você, porque acaba ficando gasto, acaba ficando repetitivo. Então, toda aquela coisa que o Halloween criou no final dos anos 70, o Chuck popularizou, o Fred conseguiu deixar mais popular ainda, a quantidade de filme acabou deixando gasto. E quando chegou no começo dos anos 90, as pessoas não aguentavam mais filmes de slasher. E com isso entra a fórmula gasta. Da sua ascensão dos anos 70 até o começo dos anos 90, houve uma queda muito grande. As pessoas não queriam mais saber do gênero, as pessoas não queriam saber mais de filme dessa fórmula. Todos que saíam, as pessoas falavam, vai vir mais um filme desse jeito, ele vai ser ruim. Então tudo que o Halloween criou foi se perdendo. E aí nos anos 90, com o gênero já esquecido, as pessoas não querendo mais saber quase de filme de terror, não querendo mais saber de filme desse gênero, o Wes Craven, que é o criador da franquia A Hora do Pesadelo e do personagem Fred Krueger, ele teve uma ideia genial. No meio de tantas pessoas, de tantos filmes fazendo a mesma coisa, ele pensou, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso trazer algo que faça com que o público se interesse de novo pelo gênero. E o que ele fez? Ele resolveu fazer, através do seu primeiro filme, Pânico, lançado através do primeiro filme da saga Pânico, não seu primeiro filme, o primeiro filme da saga Pânico, lançado em 1996, uma sátira e também uma piada em cima do gênero. Então, se você assistiu o primeiro Pânico, você vai ver que ele tem todos esses elementos. Ele é, de modo geral, uma desconstrução do gênero, desde a sua primeira cena, e agora eu vou falar um spoilerzinho ou outro do primeiro Pânico, mas você já devia ter assistido se você gosta do gênero, e o filme é de 1996, então acho que já tá meio que liberado os spoilers desse filme. Ele já começa fazendo algo genial, quando no começo do filme, toda a introdução do filme, ele apresenta a personagem da Drew Barrymore, porque ela tem todas as características físicas e visuais de uma Final Girl, que é a pessoa que vai sobreviver no final do filme. E ela morre logo na primeira cena. Isso já quebra qualquer paradigma e já faz com que o primeiro Pânico tenha essa característica de você não saber quem é o real assassino. Além disso, o primeiro Pânico ainda faz piadas com os outros filmes do gênero, mencionando eles durante todo o filme e fazendo piadas com esse tipo de filme. Tudo isso fez com que as pessoas vissem o Pânico e o gênero de terror de uma forma diferente, porque as pessoas foram assistir o primeiro Pânico, adoraram o conceito que o Wes Craven tinha feito naquele filme, a forma como ele brinca com o gênero, a forma como ele faz piada com o que está acontecendo, e através disso as pessoas se interessaram, as pessoas saíram do Pânico querendo ver mais filmes assim. E com isso, através disso, eles foram buscando mais filmes de slasher, os filmes antigos, e com isso, voltou a moda dos filmes de slasher no final dos anos 90. Tanto que, se você analisar, o filme foi tão importante nesse ponto de trazer de novo o gênero pelo seu sucesso e pela criatividade do Wes Craven de tentar fazer algo novo, que ele conseguiu fazer com que as pessoas revisitassem os filmes antigos mencionados durante o Pânico e trouxessem uma nova leva de filmes. Se você vê os filmes de terror do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, você vê que são vários filmes de slasher adolescente, como era antigamente, exatamente trazendo características até parecidas com o Pânico. Até os monstros, as criaturas, os bichos do terror do filme eram mais desastrados, eram mais... eles caíam, eles sofriam mais para pegar a vítima, assim como era o Pânico. Tanto que, a partir daí, todo mundo reverenciou o Pânico. Tanto que ele virou uma saga gigantesca, e esse ano de 2022 foi o ano que lançou o 5º filme da franquia. E o primeiro é de 96, mostrando como essa franquia continua viva e continua forte, trazendo essa ideia de brincar com o gênero. Inclusive, o filme 5º, que lançou agora em 2022, ele é um filme que também tem essas características. Mas essa é a história do primeiro Pânico, foi assim que ele ressurgiu o gênero de terror. Através da criatividade genial do Wes Craven, que viu uma abertura através do gênero, de que o gênero tinha potencial e que ele ainda poderia ser resgatado. Mas naquele momento, ele não precisava de uma revolução ou algo completamente novo, assim como foi o Halloween 78. Ele precisava de alguém que mostrasse como esse gênero tinha seus elementos bobos. E através de sátira e ironia, ele conseguiu, através do primeiro Pânico, trazer um bom slasher e ao mesmo tempo um excelente filme para o gênero como um todo, fazendo o Pânico ser o ressurgimento dos filmes de slasher no meio dos anos 90. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da franquia Pânico? Qual é seu filme de slasher preferido? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.